Tá gravando. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje o assunto é aplicações orientadas a eventos e, claro, né, o que serverless tem a ver com tudo isso. Para fazer o papo comigo hoje, né, eu estou com uma presença internacional, né, o podcast está chique aí, mais uma presença internacional, que é a Débora Barreto Ornelas. Ela é Architect Developer na TO do UK. Tudo bem aí, Débora? Como é que vai? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Legal, muito bom tu ter topado aí, bem feliz de fazer esse papo contigo. E antes da gente entrar efetivamente no tema, né, como é de praxe, né, queria que tu contasse um pouco pra gente aí que tá ouvindo, né, um pouco da tua história e até como que entrou nesse mundo de serverless também, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Claro. Sou engenheira mecânica de formação, não comecei estudando ciência da computação, engenharia, mas eu conheci o mundo da programação e da engenharia de computação no começo da faculdade. Fiquei um pouco na dúvida entre escolher computação ou engenharia mecânica. Eu estudei no ITA, então podia fazer a escolha um pouco mais tarde, depois do segundo ano, mas escolhi mecânica e fui seguindo, fiz um duplo diploma na França, em engenharia mecânica, e depois, quase no final da faculdade, no último ano, depois de alguns estágios, eu percebi, mecânica eu gosto, mas não é bem o que eu quero fazer, fazer minha carreira nessa área. E aí eu decidi voltar para minha segunda opção e pensar, bora mudar para tech, eu acho que não tenho nada a perder. E eu me senti muito bem quando eu pensei nessa escolha, me senti muito bem, e aí foi isso, não olhei para trás. Então tem uns 3 anos mais ou menos que eu mudei de carreira, estudei por conta para entrevista, e aí eu consegui, o meu primeiro estágio em tech foi na Teodoro, na França, foi em Paris. Como estava estudando na França ainda, foi 6 meses de estágio lá. E depois que eu terminei esse estágio, voltei para o Brasil e terminei meu diploma, eu estou trabalhando na Teodoro UK desde fevereiro de 2020. Então, foi lá onde eu conheci o serverless. Então, foi meu primeiro contato. Realmente tem uma tribo de serverless muito forte lá. Então, desde antes de entrar, eu acompanhava o LinkedIn, eles já postavam, faziam blogs e muitas palestras, e quando eu entrei lá, meu primeiro projeto, primeiro grande projeto usava serverless, então era um Node.js serverless como stack de back-end, então eu já cheguei conhecendo, aprendendo o back-end num projeto grande já com serverless. Legal, e eu adoro essas histórias de quem mudou de carreira, né? Recentemente eu comecei a conhecer mais pessoas, né, que saíram especialmente de áreas de engenharia, né? Engenharia de produção, sim, engenharia civil, né, que vieram para o mundo de tecnologia, ou para desenvolvimento, ou para data science também, né? Que o data science é legal também disso, né? Que explora bastante também o conhecimento que não é só de tech, né? Então isso é muito legal, acho bem legal essas histórias. Queria te pedir para explicar um pouco o que é a Teodoro, né? Agora aprendi aqui como é que pronuncia efetivamente, para o pessoal também entender o negócio e aí conectar um pouco melhor as coisas. Primeiro eu pronuncio Teodoro, é o jeito que eu pronuncio em português e é mais parecido com a pronúncia francesa, mas em inglês o pessoal fala mais Teodoro, aí em português eu falo Teodoro. Vai do jeito que dá, né? Mas a gente é uma agência de desenvolvimento web e mobile, onde eu trabalho é o escritório de Londres, mas tem escritórios em Paris e Nova York também. Então, nós somos evangelistas de Lean e Agile, os projetos realmente tentando trazendo transformação digital para os clientes, com base no Lean e no Agile. Então, eu ainda considero que somos uma startup, então temos 40 pessoas em Londres, fica em times pequenos para clientes de vários setores, então pode ser clientes grandes ou pequenos, gente que quer construir MVP, o primeiro aplicativo mesmo, botar no mercado, projeto que pode ser de 3, 4 semanas até 3 anos. O tech stack é variado, mas principalmente a gente usa muito React Native no front-end, e no back-end é mais Node, Django, e claro, com a infraestrutura da AWS e muito serverless também. E a gente tem um time serverless, que realmente esse é o foco das vendas de serverless, e um dos nossos VPs de engenharia é um AWS Serverless Hero, então isso é bem legal, é um dos caras que realmente é evangelista por um tempo, e foi por meio dele que eu e o Evandro a gente se conheceu, né? Então é bacana.
E muitos dos desenvolvedores que gostam mais dessa área de serverless são certificados pela AWS. Fazendo até um jabá aqui já no meio do episódio, né? A gente lançou a iniciativa Rosetta, né? Rosetta Initiative, para pegar conteúdos do Serverless Transformation, que é uma iniciativa que a Teodoro, né, patrocina, digamos assim, né, com conteúdo e tal, para compartilhar conhecimento sobre serverless. E a gente fez aí a parceria entre Serverless Transformation e o Sem Servidor para trazer esses conteúdos que são disponibilizados lá para português, né? Que é o grande objetivo aqui, né, do podcast, de todas as ações que a gente faz, é democratizar esse conhecimento de serverless em português. Então essa parceria aí veio muito bem, né? E com o Ben, e aí a gente acabou se conhecendo, que até tu deu uma revisada lá no meu texto lá, né? Muito bom, obrigado por isso, Legal. inclusive. Mas beleza, então apresentados aqui, a gente conhece um pouquinho, né, da Débora, também da Teodoro, e vamos entrar agora no assunto aí que são das aplicações orientadas a eventos, né? Talvez antes de a gente entrar e começar a falar de serverless e tal, seria legal a gente dar uma passada mais conceitual mesmo para nivelar. Consegue explicar aí de uma forma rápida aí como é que é, né, de fato, uma aplicação orientada a evento? A forma que eu consegui entender, assim, que me ajudou a entender e que eu gosto de falar é que a arquitetura orientada a eventos é um paradigma onde a mudança de estado, o estado, ele vem, ele é publicado, ele é consumido, a source of truth, a fonte da verdade, ela vem em forma de eventos. É a partir do log de eventos, onde eles estão armazenados e de onde eles são lidos, que você pode reconstruir o estado atual de um sistema ou um estado em qualquer momento do tempo. É um paradigma de arquitetura que se opõe a uma arquitetura mais tradicional orientada a dados, onde a fonte da verdade está nos bancos de dados e esses dados são realmente, eles são a fonte segura do estado atual. O objetivo, em geral, de um aplicativo que usa de uma aplicação que usa essa arquitetura é otimizar a comunicação entre os contextos independentes. Então, é uma forma de você assincronamente se comunicar subsistemas. Então, quem emite eventos não sabe sobre quem vai querer consumir e quem consome também não sabe nenhum detalhe de implementação. Ele só sabe sobre o que está chegando por meio de eventos. Legal, uma forma muito boa de desacoplar, né, as aplicações. Pode dar um exemplo assim de uma aplicação simples que poderia utilizar essa abordagem? Não precisa ser especificamente serverless, mas só para materializar um pouco um conceito para quem às vezes chegando um pouco, né, em relação a esse conceito. Eu gosto bastante do exemplo de compras em loja online, porque é um exemplo que a gente usa o tempo todo, dá para fazer essa associação. Quando a gente clica em comprar no carrinho de compras, não é só uma atividade que acontece, são várias, é uma cadeia de ações e atividades que é desencadeada, então desde o pagamento até a comunicação com o sistema de estoque, o e-mail que vai chegar de confirmação, o pedido de envio para o centro de distribuição. Então, isso tudo acontece. Então, dá para você fazer de forma sequencial, em síncrona. Então, você vai esperar o pagamento para poder mandar para o estoque, e aí o estoque vai dar a resposta. Então, você dá para fazer isso por chamada HTTP tradicional, mas e aí, o que acontece se o e-mail falhou? Então, você vai querer dar rollback? Provavelmente não, dá para você tentar de novo. Mas e se o que falhou, na verdade, é o pagamento? Ou então foi o estoque que, de repente, não tem mais. Então, como é que você vai lidar com todas, voltar atrás e, por exemplo, se uma das partes está muito mais lenta do que as outras, você vai atrasar, só vai mandar um e-mail 3, 4 minutos depois? Então, tem algumas... Essa é uma situação que pode se beneficiar bastante de eventos. Então, o e-mail, ele não precisa saber, depende, claro, de algumas etapas de sucesso, mas ele não precisa saber que o centro de distribuição foi contactado. Então, você pode fazer de forma assíncrona. Legal, para privilegiar, né, a experiência do usuário, especialmente, né? Sim. Acho que isso aqui acaba sendo bem legal, né? Legal, e aí tentando aqui daí conectar com serverless, né? Já que a gente fala sobre serverless nesse podcast, o que ele tem a ver com aplicações orientadas a eventos, né? Ele tem sinergia com esse assunto? Eu acho que tem bastante a ver, porque a vantagem quando se pensa em serverless hoje em dia você pensa justamente nesses sistemas mais complexos que, claro, eles estão ligados numa cadeia de experiência do usuário, então o usuário ele acha que tudo está interligado, mas eles são serviços independentes e idealmente desacoplados, que você quer que eles se comuniquem de forma mais eficiente e com uma performance boa e que eles sejam confiáveis. Então, a orientação a eventos, ele ajuda a estabelecer essa comunicação de uma forma síncrona e
desacoplada. E aí, o que é que tem a ver, eu acho que especialmente focando na AWS, tipo, ela já era possível usar algumas ferramentas existentes, o CloudWatch Events e algumas ferramentas como o SQS e SNS para tentar fazer essa arquitetura voltada a eventos antes, mas desde que a AWS lançou o Event Bridge em 2019, uns 2 anos atrás, ela vem investindo mais e mais e tá ficando cada vez mais claro que eles veem a arquitetura orientada a evento como uma forma de você construir arquiteturas serverless complexas e robustas. Legal, acho que quando a gente pensa mesmo em serverless, especialmente nas funções, né, no caso Lambda, né, falando de AWS, ela é essencialmente orientada a eventos já, né? Sim. Acho que ele, por default ele já vem assim, né? E acho que esse que é um dos grandes pontos legais do serverless, na minha opinião, é que justamente ele tem esses gatilhos já, né, também em todos os serviços que facilitam e muito, né, e aí o Event Bridge é sensacional, né, para isso, né, acho que bem legal. E assim, em termos de padrão arquitetural, ou até mesmo técnicas, né, que para seguir para desenhar essas aplicações, né, serverless usando abordagem, existe algum padrão ou técnica, né, para a gente fazer isso com serverless? Sim, eu acho que eu queria citar dois padrões que são emprestados então, um que seria emprestado do DDD, que é o Domain Driven Design, que seria o padrão do aggregate, o agregado. Acho que ele é uma forma legal de pensar em um conjunto de entidades que na verdade, deve ser tratado como unidade. Então, definir os seus agregados é uma parte muito importante de você saber realmente quais são as entidades que são independentes e aí você vai conseguir comunicar entre elas como eventos. Então, por exemplo, no carrinho de compras, o carrinho de compras ele pode ser um agregado, um aggregate, porque você não quer mexer ao mesmo tempo em duas ações diferentes no mesmo carrinho. Você quer tratar ele como uma unidade, por mais que ele tenha mais de um item, mas tudo bem duas pessoas clicarem em comprar ao mesmo tempo. Então, 2 carrinhos são 2 entidades separadas. É legal. Elas não vão comunicar entre si diretamente por eventos, mas elas podem emitir eventos para o mesmo lugar ao mesmo tempo. E um outro padrão que é legal usar, que tem a ver cai bem com a arquitetura voltada a eventos, é a separação da query e dos comandos. Então, é CQRS, então CQRS é um padrão que eu acho que combina bem você separar o comando, que são os pedidos que vêm normalmente do seu usuário, da sua consulta da query, então a consulta ao banco de dados, justamente porque o banco de dados ele para de ser a fonte da verdade, ele é algo que você pode reconstruir a qualquer momento, então para otimizar a sua performance é algo que é legal, você não depender de ficar olhando para o estado atual do banco de dados para você poder lançar algum comando, poder emitir os eventos. Se encaixa muito bem para os servers, por conta dele ser essencialmente, né, eventos, mas a gente pode aplicar isso para qualquer aplicação também que seja orientada a eventos, né? Eu acho que os conceitos acabam sendo os mesmos, né? A gente consegue aproveitar bem. Para servers, acho que ele encaixa muito bem pela característica justamente dessa granularidade, né, de consumir, né, esses eventos individualmente. Acho que daí ele acaba encaixando muito bem, mas acho que tudo isso que tu falou, ele é genérico, né, para desenho de uma aplicação assim, né? O que a gente tem de benefício ou não, né? Que esse também é um ponto legal e eu costumo também trazer essa visão equilibrada sempre aqui, né, no podcast, né? Nem tudo é bala de prata, né? Na tecnologia a gente tem que escolher aí o que resolve melhor cada problema, né? Mas o que tu vê assim de principais benefícios ou, né, que não é tão legal para utilizar aí uma arquitetura orientada a eventos aí com serverless? Vou começar pelos prós, pelos benefícios. Acho que o principal é realmente você estar desacoplando os diferentes serviços, você está evitando algo que é chamado de máquina de pinball de Lambda. Então, você quer que seus lambdas sejam desacoplados, mas é muito fácil, infelizmente, você acabar fazendo eles serem acoplados em um depender do outro, que depende do outro, depender do outro.
Então, como eu falei, quando uma coisa falha, como é que você vai conseguir? Vai ter que voltar cada um em ordem para poder realmente desfazer tudo. Então, e realmente vai contra o código limpo, vai contra performance, e realmente é algo que a arquitetura orientada a eventos ajuda nisso. Você realmente não, quem está emitindo eventos não se importa com quem está vendo, com quem está recebendo e vice-versa. E aí outras vantagens que eu vejo são ter um histórico do estado das entidades. Então, se você está construindo uma aplicação que precisa de auditoria, você precisa saber ter um histórico, você precisa ter essa possibilidade de voltar para um estado no momento do tempo. Eu preciso saber quando essa entidade foi modificada e como. É muito, muito mais fácil fazer isso com uma arquitetura orientada a eventos. E também, eu acho que estabilidade quando você tem muitos microserviços que um depende do outro, mas você está usando arquitetura orientada a eventos, se um deles cair, se um deles tiver um problema, você ainda pode manter os outros, porque apesar deles seguirem uma cadeia que faz sentido para o usuário, por exemplo, se o serviço de e-mail da loja cair, você ainda vai concluir a compra e no momento propício que esse serviço voltar a ficar de pé, ele vai saber fazer o que fazer. Então, isso é um pró que eu vejo. Então, contras ou não, coisas que não são tão benéficas necessariamente, é que essa arquitetura ela pode induzir complexidade extra. O DDD não é muito fácil. Eu sou apenas iniciante no DDD, é uma complexidade grande, eu acho muito interessante, mas é algo que realmente o CQRS também introduz em complexidade extra, então não é como um CRUD, ou às vezes não lidar com essa assincronidade pode ser algo benéfico a depender da complexidade da sua arquitetura. É isso. Então, tudo é assíncrono, o que não necessariamente é uma coisa ruim por si só, mas é para ser levado em consideração, que precisa de um cuidado especial na hora de lidar com o rollback e com timing para a experiência do usuário também. E algo que é a experiência própria, assim, reler, tipo, embora seja algo muito positivo você poder voltar no tempo com seus eventos, reler esse log de eventos e reiniciar isso pode ser algo arriscado. Então, você não quer essa sua fonte do evento, o event log, ele tem que ser muito permanece, você tem que manter ele muito cuidado e quando você está editando seus eventos, criando um atributo novo, você tem que ter cuidado ao não quebrar tudo quando você relê os eventos antigos, se eles não forem compatíveis. Você tem que também ter muito cuidado para evitar duplicar seus eventos na hora de lidar com side effects, não duplicar as coisas na hora de voltar no tempo. Então, isso é algo que pode ser muito complexo e não valer a pena depender da sua arquitetura. Legal, e essa parte até do desacoplar que tu falou no Pro ali também tem um aspecto de fica fácil de eu também depois ter um outro serviço e querer ouvir também o mesmo evento, né, para fazer alguma coisa nova, né? Então eu não preciso ir lá mexer nas entranhas do sistema para passar a avisar um outro sistema ou fazer uma nova coisa, né? Então isso acaba sendo bem interessante também, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né, tu falou, né, de microserviços, né, de não derrubar ou dependência entre eles, né. Já vi vários casos assim de serviços que eram comunicação da assíncrona, HTTP e tal, onde se perdia totalmente o benefício de trabalhar com microserviços, né, porque na verdade um serviço ficava ruim e ele acabava derrubando todos os outros em cascata, né, então tu não tinha muito benefício a não ser a escala, né, mas quando tu tinha algum tipo de quebra, isso era muito complicado, né. E também nessa questão de assíncrono, daí também queria ver a tua opinião, mas eu vejo assim uma grande dificuldade, né, de trabalhar assíncrono, que daí pode ser uma parte negativa, como tu colocou ali, né, corroborando, é a cultura mesmo dos times de produto, né? Acho que esse foi um dos principais pontos assim que eu já sofri, né, ao longo da carreira, não entender que muitos processos podem acontecer de forma assíncrona, né? E não, tipo, não, fez, tem que dar certo, senão não deu, não pode ser assíncrono.
Mas se a gente pensar bem pensadinho, né, dá para fazer muita coisa assíncrona, né? Então, esse foi uma das grandes dificuldades para mim ao longo da carreira, é sempre essa cultura, né, da parte de produto, de entender que certas coisas podem ser assíncronas, né, que não vão trazer prejuízo para o produto em si, né? Acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo, né? Pensa que assíncrono é algo de 10 minutos, 15 minutos, mas às vezes são questões de segundos que ajudam muito na performance e na desacoplamento dos sistemas e o usuário não vai nem perceber, né? Exatamente. E às vezes pega até um caso específico de algum problema para generalizar, né? Sendo que, né, claro, isso daí depende de ter testes, né, de boas garantias, mas geralmente vai ser a minoria dos casos que vai dar um problema, que vai ter que fazer alguma solução de contorno, enfim, né? E às vezes é utilizado esse problema para generalizar, para não fazer de forma síncrona, né? Que acaba sendo um erro em muitos casos, né? E em termos assim de anatomia, tu acabou até já falando de alguns serviços, né? Tu citou SQS, citou o EventBridge, né? Mas o que a gente tem de anatomia assim básica de uma aplicação orientada a evento com serverless, né? Quais serviços, né? O que é mais comum, né? E tua experiência aí é mais AWS também, né? Sim. Então uma coisa legal, pelo menos eu acredito que dá para fazer isso em geral, não só com a AWS, mas você pode construir os seus lambdas do mesmo jeito que você faria com uma arquitetura que não é orientada a eventos. Então, lambdas, step functions, você pode usar elas do mesmo jeito que você usaria tradicionalmente. E então, para você usar esse event bus, que é realmente a entidade que vai receber e cuidar dessa questão de receber os eventos emitidos e mandar ele para quem está ouvindo, nessa hora que chega o Event Bridge, que é realmente ele é feito para isso, uma vantagem dele é que você pode definir direitinho o esquema dos eventos. Então, por exemplo, se você tem dois times que estão trabalhando serviços diferentes, times separados, mas eles precisam se comunicar por meio de eventos, você pode concordar, eles podem entrar num acordo sobre o esquema e cada um trabalha do seu lado e você desacopla ainda mais esse trabalho, você evita vários problemas, mas dá para você usar outras ferramentas ou serviços da AWS, então o SQS, o serviço de fila, o SNS, ele é agnóstico em relação ao esquema, então dá mais liberdade, o que pode ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo do caso. Tem o Kinesis que eu não usei, não tive nenhuma experiência usando, mas eu sei que ele pode ser bom a depender de como você usa o seu banco de dados o Dynamo, o DB, se você está usando ele. Então, a anatomia básica parece muito com qualquer anatomia normal e tem o EventBridge ou o SNS a mais, mas não é tão mais complexo assim. Legal. E o EventBridge, né, para quem não conhece muito bem, ele derivou do CloudWatch Events, né? Então ele é bem parecido, né, em termos de recurso, mas já está bem mais poderoso e pensado especificamente para isso, né? Legal. E assim, em termos de experiência, né, usando esse tipo de abordagem, né, orientada a eventos, com serverless e tal, tu tem alguma coisa de case aí para compartilhar com a gente? É engraçado, eu tenho a experiência com o serverless não voltado a objetos, tenho um pouco de experiência com uma arquitetura orientada a a eventos que não seja serverless, mas a Teodoro eu posso dar exemplos eles têm exemplos bons de projetos serverless que usaram a arquitetura voltada a eventos. Então, um exemplo que é bacana é uma startup de torneios de jogos. Então, eles, originalmente, quando contactaram a Teodoro, eles queriam fazer um back-end mais tradicional, um Django, monolito. E aí, o time de serverless conseguiu convencer eles a apostar no serverless e apostar também na arquitetura voltada a eventos. E tipo, eles... Foi um sucesso, virou até case no artigo da AWS. Então, a Teodoro e essa empresa que se chama Gamercraft. Então, um exemplo de uso, como eles usaram, eles tinham, por exemplo, eventos de fim de jogo, eram torneios de jogo, então eles tinham tantos eventos de fim de jogo que geravam efeitos no torneio, mas o jogo ele não sabia, eles eram desacoplados, mas esses eventos conseguiam fazer tudo que precisava acontecer após o final do jogo acontecia na entidade do torneio.
E o fim do torneio era também um evento que chamava o serviço de prêmios. Então, quem trabalha no time de prêmios não precisa necessariamente se acoplar com o time ou o desenvolvedor que está fazendo o torneio, mas os dois conseguem se comunicar muito bem. E aí um segundo case que eu achei interessante também é uma empresa de eventos virtuais, então de eventos de vídeo que, como vocês podem imaginar, a demanda aumentou muito em 2020 com o coronavírus. De repente eles não conseguiram escalar mais, então eles estavam numa situação muito crítica de business, eles precisavam escalonar o sistema. E aí algo que é muito interessante eles tinham essa parte mais legacy, antiga, os serviços, e eles tinham os serviços novos, e eles não queriam reconstruir tudo do zero e matar o sistema antigo. Então, uma coisa bacana é que eles só precisaram realmente fazer a interface do evento. Então, um esquema que comunicava entre o sistema legado e o sistema novo. E então, eles não precisavam, realmente, eles podiam manter essas duas, a arquitetura nova, com tudo de melhores práticas, e não matar o sistema antigo, mas só se comunicar dessa forma mais simples possível. Então, foi algo que, a se considerar, né? Um caso quando você quer modernizar o seu aplicativo, a sua aplicação, e sem necessariamente parar de usar o que você tem de legado. E aí, no meu caso, um projeto que eu trabalho hoje é para um banco, ele é o contrário de serverless, é 100% com servidores, mas é um... Serverful. Sim, serverful. Bem tradicional zona arquitetura, tudo fechado no firewall, mas é uma arquitetura que eu gosto bastante, porque é em Groovy, então a linguagem da JVM, baseada em Java, e usa a arquitetura orientada a eventos, e eu acho muito legal a experiência, e a gente pôde até usar coisas reuniões modernas, coisas como o Event Storming, que é algo que é hoje usado muito com o serverless, que é a forma de você criar a sua arquitetura, de você desenhar a sua arquitetura serverless. Então, a gente fez isso na empresa mó antigona, mó tradicional, a gente conseguiu usar essas ideias mais modernas. E finalmente, minha experiência mais próxima serverless é muito engraçado, era um projeto que eu queria hoje, que ele tivesse sido orientado a objetos, mas infelizmente a gente chegou com esse código legado, que era uma máquina de pinball de lambdas. Foi interessante, a gente chegou, outra empresa tinha feito a base do código para um aplicativo React Native com back-end Node serverless, e realmente eram serviços extremamente acoplados, usando super síncronos. Então, lambdas que chegavam a dar timeout de 30 segundos, coisas que não escalavam em produção, mesmo com um aplicativo que só era usado por uma centena de pessoas. Vale a pena investir na arquitetura orientada a eventos. Fica a lição, né? Porque não é porque é serverless que tem o poder da infraestrutura da AWS que ele vai necessariamente escalar, né, conforme tu quer, porque vai depender muito de como tu desenvolveu a aplicação, como é que é a arquitetura dele, né? Então, isso é bem legal. Depois a gente pode deixar, inclusive, o link desse artigo também, né, na descrição aqui do podcast, para quem quiser olhar um pouquinho mais. Já fiquei curioso também, vou querer ver também como é que foi isso aí, que é bem legal, né? E uma coisa bem legal que tu falou também é com relação a modernizar, né, um software legado e tal, né? Porque isso é muito legal, porque tu pode ter eventos, né, trafegando no cloud e não necessariamente todos os atores ali, digamos assim, precisam ser serverless, né? Tu consegue ir à medida também, né, que vale a pena, né, migrar às vezes algum desses eventos para ser consumido por uma aplicação serverless ou qualquer outra que seja, né? Tu consegue fazer isso de uma forma bem desacoplada. Então, tu pode ter atores que são uma aplicação legada, algumas que já são serverless, alguma que é em microserviços, enfim, né? Acho que isso tudo convive muito bem, né? Isso que acaba sendo bem legal, né? Que no fim é o serverless da vida real, né? Tu nunca, dificilmente, né? Nunca, né? É muito forte, mas dificilmente, né? Numa empresa às vezes grande e tal, tu vai ter condições, né? Vai valer a pena fazer tudo serverless ou migrar alguma coisa que tu já tem pronta, né?
Então isso é bem legal que tu comentou aí, eu achei bem legal. Então tá, e aí assim, tu já foi falando algumas coisinhas, mas o que em termos assim de principais desafios e dificuldades, né, para criar essa aplicação orientada a evento, o que tu vê assim com mais para trazer aí para gente? Eu falei um pouquinho assim da complexidade da própria da arquitetura, assim, que é algo que nem sempre as pessoas não estão acostumadas, ou que nem sempre vai valer a pena adicionar essa camada mais de separação entre fazer a query e fazer os comandos, ou colocar um event bus e tipo, lidar com emitir e ouvir eventos. Mas eu acho que uma parte que nem sempre a gente acha que vai ser difícil, mas é bastante difícil, é realmente desenhar o esquema da arquitetura para ela poder ser realmente orientada a eventos. Então, essa é uma parte complexa, principalmente porque ela precisa envolver pessoas do negócio que não necessariamente são da área de tecnologia, então dos stakeholders. Falei antes um pouco do Event Storming, que é realmente essa reunião onde vai todo mundo idealmente pegar post-it, aí agora na época virtual pode ser um aplicativo, também do Google Slides ou Whimsical ou alguma coisa assim, mas é difícil colocar todo mundo na mesma página e as pessoas concordarem em termos quais são os eventos que acontecem. O que vai... Quando eu compro o carrinho de compras, realmente qual é o evento que vai acontecer lá no sistema de armazenamento de estoque, qual é o sistema que eu preciso para poder enviar ou para comunicar com os correios. E essas coisas, principalmente em termos não técnicos, eu acho que é algo que, às vezes, você pode achar que é simples, mas precisa de bastante... Nem sempre vai ser muito difícil, mas é algo que precisa de bastante esforço, sinergia entre as equipes, entre as partes técnicas e não técnicas. Então, pessoal de produto, bastante. Tipo, alinhamento entre os times, então, diferentes times. Realmente entender o que é que precisa ser um acoplado, o que é que não precisa ser acoplado, apesar de parecer que precisa. Então, eu acho que eu diria que esse é um desafio bem grande, mas que vale a pena. Legal. E está conectado um pouco com aquilo que a gente falou antes da cultura, né, de quem é do produto, do negócio, de entender esses eventos assíncronos e tal, né? Acho que está bem ligado a isso. E até a questão de, depois de fazer esses eventos, quem que é dono de cada um desses eventos, porque também às vezes tem intersecção, né, entre, né, vira um conjuntinho, né, várias coisas viram um único evento e tal, e tem toda essa dificuldade depois. Legal. E aí, né, tu também comentou em termos lá, daí falando dos contras, né, uma possível aumento de complexidade, né, e aí eu já conecto com outra pergunta que quero fazer, que eu acho que está relacionada com isso também, que é a questão de observabilidade, né. Precisa ter algum tipo de preocupação específica quando a gente pensa uma arquitetura orientada a eventos, né, o que a gente pode aí encontrar no percurso aí, né, para fazer isso, como é que tu vê essa questão de observabilidade nesse tipo de arquitetura? Eu acho que esse é um ponto que pode ser considerado um contra também, que é um ponto de complexidade, porque ao mesmo tempo que, às vezes, vão ter alguns bugs que vão ser mais fáceis de achar, porque só um sistema caiu, porque não caiu todo mundo junto, mas não é muito fácil traquear a trajetória de um evento. Pode ser um pouco difícil entender onde que deu errado, foi na emissão ou foi na leitura, e entender problemas de performance também, onde que parou esse evento antes de chegar no ponto final, onde você estaria esperando algo que não aconteceu. Então, isso era um contra na AWS, não era algo muito suportado. Eles estão trabalhando nisso, em ter mais ferramentas. Eu não sei assim não sei dar muitos detalhes sobre o estado atual, é só algo que eles estão demonstrando. Mas uma coisa boa para quem pode assim investir num software externo, numa ferramenta externa, third party, para facilitar, para ajudar nisso. Então, alguns exemplos tem Lumigo, tem a Datadog, tem o Pandra. Eu já usei, a Teodoro já usou Tundra em alguns projetos, eu usei no meu projeto Serverless no ano passado, e realmente salva vida, assim, problemas na hora do bug, na hora de saber o que foi que aconteceu, por que o usuário em produção não conseguiu receber a lista de objetos que eles precisavam, entender por que as coisas estão devagar, realmente você ver as melhorias, a gente trabalhou muito em melhoria de performance, e realmente ver no gráfico no passado tempo,
isso foi realmente, tipo, o Thunder, ele ajudou demais a gente durante o tempo do projeto. Legal. Eu já tive uma experiência com a Lumico, que foi bem legal também. E é bem isso, tu foi falando, eu fui me identificando aqui. Identificar, né, alguns pontos, né, que estão mais lentos, ou até mesmo os erros, né, porque daí ele consegue fazer o tracking ali, então tu sabe, pô, passou por aqui, né, então entrou esses dados aqui em tal ponto deu problema, então tu consegue olhar nesse nível de detalhe, né, o que entrou em cada função, o que saiu, então e o que salvou lá no DynamoDB, então isso é muito legal e para fazer um troubleshooting, né, tu paga qualquer valor, né, na hora ali que eles pedirem, Com porque certeza. vale muito a pena. Então, me identifiquei quando tu comentou aí que também tive essa experiência aí, mas daí foi com a Lumigo, o Thunder eu não usei. Inclusive, estamos fazendo jabá aqui, mas a gente não está sendo patrocinado, né? Inclusive, fica a dica, né? Se quiser patrocinar o podcast, se você estiver ouvindo, pode patrocinar, mas é mais para compartilhar a experiência. Beleza. E acho que até para a gente já ir caminhando aqui para o final, né? Um bate-papo bem legal, né? Eu gosto de encerrar sempre os episódios, né, pedindo dica mesmo para quem está ouvindo, né, para dar aquele direcionamento. Tu já veio dando várias, né, ao longo do episódio, assim, mas o que tu pode assim resumir de dicas para quem está ouvindo que quer fazer uma aplicação orientada a eventos e até mesmo com serverless? Eu acho que assim dá para aproveitar as vantagens desse paradigma, né, orientado a eventos. Quase todo mundo pode aproveitar, assim. Então, 3 casos principais, assim, se você está construindo uma aplicação do zero ou quase do zero, e você sabe que já vão existir vários sistemas, vários serviços desacoplados, mas que precisam se comunicar. Se você já tem essa noção, assim, do produto, ou se tem condição de realmente os times se alinharem e realmente vocês desenharem essa arquitetura assim, eu acho que cai de cabeça no serverless e usando o Event Bridge ou o SNS, SQS, assim, usa o que... Porque vai ser a melhor forma que você vai ter hoje para, ao mesmo tempo, ter uma arquitetura moderna, então, estado da arte e robusta, porque realmente é a forma de você melhorar aí a robustez do seu sistema. Então, se você já tem um projeto serverless, está pensando em usar o paradigma e fazer ser mais voltado a eventos, acho que dá para usar aos poucos, não precisa migrar tudo de vez. Eu acho que você pode testar um pouco comunicação entre 2 sistemas só, entre 2 serviços e deixar o resto do jeito que estava antes e só ver a diferença e medir a diferença. E mesmo se o seu projeto não é nem serverless, nem já orientado a eventos, já tem ferramentas que você pode usar. Você já pode dar uma olhada nos conceitos de DDD, que são usados muito com esse tipo de arquitetura, ou o Event Storming, mesmo se você não vai fazer algo voltado a eventos, só o fato de você conseguir definir esse contexto do domínio de negócio em eventos já é algo que a gente consegue, da área de tecnologia, entender muito melhor e transferir para código de uma forma muito mais clara do que só a forma tradicional, a linguagem, o jargão de negócio, assim, já é uma coisa que vai ajudar muito. O Event Storming é bem legal mesmo. Aproveito já para também fazer jabá também do que eu comentei lá no começo, né, do Rosetta Initiative, que tem um post, né, que foi o primeiro que foi lançado, que fala justamente, né, sobre fazer o Event Storming ali usando daí o Event Bridge, né, então conecta as duas coisas. Vou deixar o link também na descrição aqui para quem quiser ler um pouco mais, né, a Débora falou bastante sobre ele, acho que é bem interessante mesmo. E como tu mesmo falou, né, acho que não só para se for fazer, né, para uma arquitetura orientada a eventos, mas só o benefício, né, de conhecimento de negócio que ele traz, né, das fronteiras de cada coisa e tal, acho que isso já é um ganho muito grande, né, para a gente poder entender melhor a aplicação, né. E aí, se eu puder fazer um jabá também de 2, a Teodoro, ela tem 2 projetos de open source sobre o serverless que tomara que possa ajudar alguém, que é o SLS Dev Tools, então SLS-Dev-Tools e o SLS-Test-Tools, que são também projetos que o pessoal construiu para ajudar tanto na questão de você ter um dashboard na sua linha de comando para você, né, se integra bem com as ferramentas da AWS, e também para ajudar nessa questão do teste, porque é um pouco
não é necessariamente tão fácil você pensar em teste com arquitetura voltada a eventos, mas tem ferramentas para ajudar. Legal, esse jabá é muito bom, acho que é legal para o pessoal se engajar aí também, tanto de utilizar, dar feedbacks, né, tá bem no comecinho ainda, né, então acho que isso é legal, e também em forma de contribuição, né, então aqueles também que quiserem contribuir, né, acho que tá em aberto, né, tem pessoas aí para ajudar a construir, acho que vai ser muito bem-vindo e vai ser legal aí ter falantes do português aí contribuindo para esse projeto, que é bem interessante. Ele nasceu com uma proposta bem legal já, né? E agora é uma questão de ir crescendo mesmo, né? Em termos de feature, né? Queria agradecer aí bastante, né, o teu tempo aí para ajudar a construir um pouco esse bate-papo que a gente fez e também, né, por estar aí mais tarde, né, aí em Londres, né, conversando com a gente, fazendo essa gravação. Já é noite aqui no Brasil, né, para ela tá bem tarde lá, então obrigado aí pela tua disposição, pelo teu tempo e tudo mais. Nossa, obrigada a você, Evandro, de novo. E muito bom contribuir, poder participar dessa comunidade brasileira de serverless. É muito legal. Legal, muito bom. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Obrigado, gente. Até mais. Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar.